Quem tá com fome por mais de Jesus, faz barulho onde você tá. Galera, é uma honra eu poder estar aqui de volta. Igreja Nova Aliança, para mim em inglês tem um termo que a gente chama de full circle. É o círculo completo. É quando a vida te leva para uma andança e de repente conclui onde você começou. E de certa maneira é isso que eu sinto quando eu venho aqui. Pastor Davi, pastor Samuel pai, meu tio Isaac foi discipulado pelo pastor Samuel. Então a gente tem as nossas famílias aí de certa maneira linkadas aí nesse trabalho na obra do reino. E para mim a amizade também com o pastor Pedro e todo o pessoal aí dessa nova geração é incrível, porque Deus está fazendo uma coisa única no Brasil. Você crê nisso? Eu queria pedir para você ficar de pé onde você está. Eu sei que a gente já está em adoração no espírito, mas eu queria poder orar rapidamente. A gente já vai entrar na palavra. E enquanto está de pé, eu já vou fazer todas as minhas burocracias. Eu trouxe os meus livros que estão lá atrás. Next Level. Fala para quem está do teu lado, o teu próximo nível. Fala para quem está do teu lado, o teu próximo nível vai começar no final da tua zona de conforto. Eu digo que o crescimento e conforto não podem coexistir. E se você quer crescer, quem quer chegar no próximo nível que Deus tem para você? Você tem que estar disposto a dar os passos para fora do barco. Eu falo muito sobre essa mentalidade nesse livro. E quando se entende que o reino de Deus é tão grande que não consegue ser retido e contido apenas dentro da esfera da igreja. Você acredita nisso? Nós, a igreja, somos a embaixada de Jesus. Só que nós estamos levando a influência do reino para toda a sociedade. Se você pergunta, Theo, como é que eu faço para viver o reino de Deus no meu estágio, na minha faculdade, no meu colégio, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha academia, no shopping, na padaria, aonde for que você estiver andando, leia esse livro, vai te trazer princípios bíblicos para isso. E por final, nada mais importa. Minha esposa Júnia mandou um beijo para todo mundo aqui hoje, e ela falou, e fala do meu livro, estou falando, baby. Nada mais importa. E ela fala aqui que este livro não fará você parar de se importar com tudo, mas fará você se importar com tanto com algo que nada mais importará. Então você que está nessa caminhada de se entregar completamente a Jesus, eu recomendo esse livro também. E são algumas outras coisinhas que a gente trouxe do Dunamis. Trouxe o negócio do Descent também para lá? Não, então eu ia falar que ia ter, mas não tem. Mas vai lá e garanta uma cópia dos livros, beleza? Erga suas mãos onde você estiver, bem alto, repita comigo, Senhor Deus. Fala bem alto, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, fala comigo hoje. O meu coração está aberto, a minha mente está pronta, eu estou alerta, eu quero receber tudo que o Senhor tem. Hoje, Senhor, eu te dou permissão, me confronta, me conforta e me impacta com teu poder. Põe tua mão no teu coração. Fala comigo, Senhor Deus, me ensina a amar. Eu quero te amar melhor, com o primeiro amor, para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Uau. Que incrível. Antes de você sentar, vira para umas 3, 4 pessoas, fala, se prepara, o Espírito Santo vai te pegar hoje. É melhor você estar pronto. Cara, eu não sei se você tem noção do privilégio que é você estar vivo no Brasil nos dias de hoje. Você tem noção disso? Eu sei que eu tenho uma pequena noção, e eu estou pedindo, Deus, eu peço que o Senhor me dê mais entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. E a palavra diz que, sabe, dos guerreiros de Davi, tinham 200 homens da tribo de Issacar. E esses caras da tribo de Issacar, o que fazia deles guerreiros que despontavam, não era o fato que esses caras eram talvez bons de mira, ou eles eram extremamente violentos, ou extremamente resistentes. O que ressalta a característica desses 200 homens, filhos de Issacar, é que eles tinham discernimento dos tempos. Fala comigo, entendimento
das estações. Você precisa entender a estação que nós estamos vivendo hoje como igreja brasileira. E eu sei que eu estou falando aqui para a Igreja Nova Aliança, que é uma igreja abençoadíssima, mas eu também sei que esse lugar também vai ecoar para outros cantos do Brasil. Então eu vou falar hoje, não só para a Nova Aliança, eu vou falar para a igreja brasileira, especificamente a juventude evangélica brasileira, tudo bem? E você faz parte dessa geração que Deus está levantando para um tempo como este. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você nasceu para um tempo como este. Vira para outra pessoa que você acabou de ignorar e fala assim: você não está no Brasil em 2020 à toa. Para pensar que você poderia ter nascido no Japão na era medieval. Você poderia ter nascido em Portugal na época da colonização. Você poderia ter nascido no Oriente Médio na época que Jesus estava vivo. Mas Deus fez com que você nascesse no ano que você nasceu, para estar vivo aqui em 2020, e não vivo em 2020 na África, na Ásia, na Europa, no México, mas no Brasil. E isso não é à toa. Quem crê que não é à toa o fato que você está sentado na cadeira que você está sentada hoje? Então, com esse entendimento, a gente vai começar hoje a falar aquilo que o Senhor está explicando para a nossa geração na palavra, tudo bem? Com esse entendimento que as coisas não acontecem à toa, que Jesus quis que você estivesse onde você está, estudando no colégio que você estuda, na faculdade que você está hoje cursando, na vizinhança onde você está morando, Ele te pôs lá para um tempo como este. E com esse entendimento eu tenho clamado e perguntado: Deus, e agora? Então, como assim, e agora? Às 22h30, naquele palco do estádio do Morumbi, depois do The Sand, eu estou saindo de lá, e cara, foi talvez um dos top 3 dias da minha vida. E eu estou saindo de lá, falando: Deus, eu estou vivendo aquilo que por anos e anos eu orei e jejuei para viver. Mas eu estou saindo de lá perguntando: e agora? E agora, Deus? Porque eu sei, eu estou convicto, que estádios cheios de jovens apaixonados por Jesus não são o fim. Não é o fim, mas é o meio. E eu estou perguntando: Deus, esse meio é incrível, esse meio foi excelente, mas e agora? Cara, quando você começa a ver aquilo que Deus está fazendo, e não é só em São Paulo, não é só em Brasília, não é só em Londrina, eu estou falando literalmente, o Espírito Santo está se movendo nos 4 cantos do Brasil, nas 5 regiões do território nacional, qualquer lugar que você for, você vai ver um mover do Espírito na nossa nação. E você precisa entender que isso não é normal. E por isso eu tenho que perguntar a Deus: o que é que o Senhor está fazendo? A mínima mordomia do meu coração tem que ser expressa numa pergunta: Deus, o que está acontecendo agora? Me dá discernimento dos tempos. O que o Senhor está fazendo? Sabe, eu entendi isso quando eu estava lendo Êxodo 33. Se você puder, abrir aí comigo em Êxodo 33. Isso aqui é Moisés que está perguntando: Deus, e agora? Eu não sei se já teve essa pergunta na tua vida, mas eu creio que na nossa caminhada espiritual com Jesus, é inevitável você chegar em momentos onde você experimenta vitórias, mas ao mesmo tempo você pergunta: Deus, foi incrível, mas e agora? Quantos aqui acham que é incrível você cumprir profecias acerca da tua pessoa? Quem aqui já recebeu profecias? Levanta a mão se já recebeu profecias. Levanta bem alto se você já recebeu alguma profecia incrível, coisa boa, coisa boa. Tá. Quantos aqui que receberam uma profecia boa, você conseguiu viver, você realizou essas profecias? Levanta a tua mão. Você viveu para ver essas profecias se cumprirem, tá bom. Moisés, desde pequeno, escutava: você é o libertador de Israel. Tanto é que quando ele vê, você conhece essa história, quando ele vê o soldado egípcio
espancando o escravo judeu. O cara entra e ele começa a entrar na luta e bater no soldado egípcio até o ponto que o cara mata o soldado. Porque já estava dentro dele esse negócio: eu sou o libertador de Israel. Porque provavelmente desde pequeno ele escutava: você é o libertador de Israel. Você está indo dentro do palácio do faraó, mas não esqueça, você é o libertador de Israel. Você está aí comendo os manjares do rei, só que não se esqueça que aquele povo que é escravo, você é daquele povo. E você vai libertar esse povo. E um dia chega aquele momento que ele tem um encontro com a sarça ardente. Deus o chama de volta para literalmente cumprir as profecias. Moisés cumpre a promessa que você é o libertador de Israel. Agora, você lembra como tudo aquilo aconteceu? As 10 pragas, quem lembra aqui das 10 pragas aqui? Você lembra? Talvez você não lembre todas as pragas, mas você lembra que existiram 10 pragas, sim? Você foi para a escola dominical, sim? Você lê a Bíblia, sim? Tá bom. Você lembra do Mar Vermelho que se abriu? Tá bom. Você lembra que os caras tinham um café da manhã que caía do céu todo dia na porta de casa? Chamado maná. Você lembra que eles tinham uma coluna de fogo que iluminava a noite e um pilar de nuvem que fazia a sombra de dia no deserto? Tá, ele tinha tirado, pensa nisso, cara. Ele tinha, quantos habitantes tem Londrina? 600 mil. Tá, pensa num país ou um povo 4 vezes Londrina. 2,4 milhões. Os teólogos dizem que eram de 2 a 3 milhões de judeus que estavam morando no Egito há mais de 400 anos como escravos. Ele tira 4 Londrinas do Egito e ele está levando para uma terra que ele nem sabe onde que é, para eles construírem uma nação que Deus falou que tinha profetizado que eles seriam. E agora ele cumpriu o papel dele. Ele libertou Israel. E ele tira eles do Egito, está no deserto. E daí Deus fala com ele: Moisés, eu preciso que você continue até que a gente chegue na nossa terra prometida. E Moisés fala: Deus, versículo 12, acompanha comigo, 33, 12. Ele diz: Deus, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém o Senhor não me faz saber quem has de enviar comigo. E o Senhor também disse: conhece-te por teu nome, e que também achei graça aos teus olhos. Versículo 13. Esse que é o chave. Agora, pois, isso aqui é Moisés falando com Deus: se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora. Fala comigo, rogo-te agora. O que quer dizer isso? Ele não está querendo sugerir algo para Deus, ele não está pedindo algo para Deus, ele está rogando a Deus, o que significa que o cara está implorando a Deus. E não para amanhã, não para a semana que vem, não para ano que vem. Ele fala: agora eu imploro. Fala comigo, urgência. Esse cara tem urgência no coração. Fala: Deus, eu estou numa situação que eu preciso de uma intervenção, é agora. Eu não preciso de uma coisa que vai chegar para mim semana que vem, eu preciso agora. E já que eu preciso agora, eu não estou sugerindo, eu estou implorando, por favor, agora, Deus, eu te rogo que me faças saber o teu caminho. Olha que coisa doida, porque quando você está na frente de um mar vermelho, você não precisa saber o caminho de Deus, você precisa de um milagre de Deus, concorda comigo? Quando você está morrendo de fome e você não tem o que comer, você não está pedindo: Deus, eu quero conhecer os teus caminhos. Não, você está falando: Deus, eu quero comida, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para comer, senão eu não vou sobreviver. Quando você está diante dos seus inimigos e eles estão querendo te matar, e eles estão fungando teu cangote, literalmente os caras estavam bem atrás, você fala: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer teus caminhos, mas agora, Deus, eu preciso de um milagre. Fecha-se o mar vermelho, afoga todas as carruagens do faraó. Sabe o que Moisés entendeu? Deus, o povo e eu, nós conhecemos as tuas obras. Mas agora estamos num ponto na nossa história que nós precisamos, não é só conhecer tuas obras, nós precisamos conhecer os teus caminhos. Ele fala: eu rogo-te agora que me faças conhecer os teus caminhos e conhecer-te-ei. Sabe por quê? Porque conhecendo as obras
de Deus. Quem aqui já recebeu um milagre de Deus? Levanta a mão, você recebeu um milagre de Deus. Tá bom, que bom, glória a Deus. Eu também, eu amo milagres. Quantos aqui já receberam uma libertação de Deus? Eu fui liberto de muita coisa. Quantos aqui receberam uma provisão financeira sobrenatural de Deus? Quantas vezes eu já recebi isso? Tá bom. Agora, você que recebeu um milagre, você que recebeu uma cura, uma libertação, uma provisão, glória a Deus por tudo isso. Agora, quantos aqui conhecem pessoas que não são crentes, que também receberam milagres de Deus? Porque você não precisa ser crente para receber milagre de Deus. Você não precisa ser crente para ser curado. Você não precisa ser crente para ser um recipiente da provisão dele. E o povo de Israel tinha recebido muitas obras de Deus. O que faz você e eu e o não crente ter um ponto em comum quando nós recebemos milagres? É que nós sabemos aquilo que Deus pode fazer. Quando você vê as obras de Deus, você sabe o que a mão dele pode agir a teu favor. E Moisés falou assim: Deus, esse povo sabe que o Senhor abre mar vermelho. Esse povo sabe que o Senhor traz comida do céu e faz cair na nossa porta. Esse povo sabe que o Senhor pode nos libertar, porque o Senhor enviou as 10 pragas e nos libertou do Egito. Mas Deus, eu estou pedindo uma coisa a mais. Ele diz assim: e conhecer-te-ei, olha só, versículo 13, para que ache graça aos teus olhos, e preste atenção nessa frase aqui. Está comigo aí? Você está comigo? Fala um amém bem forte. E atenta que esta nação é o teu povo. Fala comigo, nação. Ele está falando assim: olha, Deus, esses 2 a 3 milhões de judeus, 4 vezes o tamanho de Londrina, esse povo todo, é teu povo. O Senhor não nos tirou do Egito só para a gente ficar zanzando aqui no deserto. O Senhor nos tirou do Egito porque o Senhor tem um projeto. E eu preciso perguntar: e agora? Eu não posso me contentar só com sair do Egito. João 10 diz que o diabo veio para matar, roubar mas Jesus veio trazer o quê? Vida e... Fala comigo, vida. Fala comigo, vida abundante. São 2 coisas diferentes. Tem gente que só se contenta com vida. Theo, eu não vou mais queimar no inferno. Eu nasci de novo, glória a Deus. Isso é vida. Agora, o que é você viver a vida abundante? É você viver na terra dos viventes, uma vida vitoriosa, reinando com Cristo, expandindo o reino de Deus. E Jesus não morreu só para você não queimar no inferno. Jesus morreu para você ter vitória enquanto você vive aqui. E isso se chama vida em abundância. E Deus está falando: Moisés, eu não tenho um povo, eu não tenho Israel para simplesmente ser livre da escravidão. Eu tenho Israel para ser livre da escravidão, mas para ser uma nação que vai exemplificar o céu na terra. Lá atrás, na lei, hoje, debaixo da graça, a igreja neotestamentária tem esse papel. Mas antes da graça, Israel era o projeto de Deus pôr o céu como um símbolo, um exemplo na terra, através do povo escolhido. Então, Moisés entende: Deus, se o Senhor está me fazendo subir daqui, seguinte, não tem como eu construir uma nação, não tem como eu levar esse povo todo para lá, só sabendo as tuas mãos, só conhecendo as tuas obras. Eu preciso conhecer os teus caminhos. Agora a pergunta bem óbvia: então, Theo, o que seria conhecer os caminhos de Deus? Ou o que são os caminhos de Deus? Se você estiver anotando, anota isso aqui é a minha definição bem simples, direta ao ponto. Não é tão erudita, nem tão acadêmica, mas os caminhos de Deus são os princípios e a natureza de Deus em ciclos e processos da vida. É quando Ele aplica os seus princípios e a sua natureza nos ciclos da tua vida. Então eu tenho que perguntar: Deus, como que o Senhor está aplicando os teus caminhos na minha geração? Eu vou te dar um exemplo bem simples de um caminho de Deus. Você sabe, se Paulo já falava, se você semear na carne, você colhe o quê? Fala comigo, morte. Se você semear no Espírito, você colhe o quê? Vida.
Caminho de Deus. Sabe um outro caminho de Deus? Se você for fiel com pouco, sobre o muito eu te colocarei. Caminho de Deus. São padrões de Deus que expressam a natureza dele, os princípios do reino. E na vida você começa a sacar. Então eu quero te encorajar, enquanto você está lendo a Bíblia, cara, comece a sacar os padrões. Comece a sacar a maneira como Deus está trabalhando. Tem certos ciclos que Ele está fazendo. E tem uma coisa que eu sou apaixonado. Eu tenho certeza que os teus líderes também são apaixonados. Mas quantos aqui são apaixonados por avivamento? Levanta a mão, você ama e é apaixonado por avivamento? Sim? Quem é? Tá bom. Se você ama avivamento, você é apaixonado por avivamento, eu comecei a estudar avivamento. Eu comecei a ler sobre avivamentos. Eu começava a falar com pessoas que já tinham vivido avivamentos e perguntava, cara, como que era lá no começo? E perguntas como é que você sabia que você estava entrando no avivamento? Ah, Theo, era uma reunião, foi uma reunião que explodiu as coisas. E eu falava, então como é que você sabe que era só uma reunião? Ou quando era uma reunião que ia assim desencadear em diversas reuniões, que se desencadearia então de uma série de moveres e de repente você tem um avivamento? E eu pergunto para esses caras, eu pergunto para os caras lá em Pensacola, na Flórida, como é que foi aquele avivamento? Eu perguntei já para os caras lá em Toronto, Randy, eu pergunto tantas vezes. 2 semanas atrás, saí para jantar com o Randy estava em São Paulo por causa do The Sand. Falei, Randy, me conta, como que era lá em Toronto? Como que você sabia? O que você viu como as características? Eu pergunto para os argentinos, Cláudio Freidson, Ana Condia, como que era esse avivamento na Argentina? Eu pergunto para os caras que estudaram, que nem Cheon, o avivamento de Pyongyang, no norte da Coreia, em 1902. Como é que começou? E você começa a ver certos ciclos, certos padrões, são os caminhos de Deus. Se você ama avivamento, eu vou te dar uma mapinha bem simples, não é nada profundo, é bem simples. Todo avivamento genuíno tem 3 fases. Se eu estiver anotando, anota isso aqui. 3 fases para um avivamento genuíno. A primeira fase de um avivamento genuíno é o despertamento dos santos. Fala comigo, primeiro amor. Cara, a igreja voltando ao primeiro amor. Esse é o primeiro sinal de um avivamento. Quando as pessoas começam a experimentar a presença de Deus, e você está aqui no culto, e a presença de Deus invade de uma maneira intensa, e você fala, cara, eu poderia ficar aqui para sempre. Não me importa que o culto está 3 horas de duração, pode ficar 6 horas de duração, eu pulo o almoço, eu não preciso almoçar, eu não preciso assistir o jogo do Corinthians às 16 horas, quem quer sofrer? E você fala, cara, eu quero ficar aqui na presença de Deus. Não é verdade? Fala comigo, avivamento. Cara, você quer ficar na presença. Agora, quando você está na presença, você está pensando, mano, não é possível que isso aqui existe. Não é possível que isso aqui existe, meu primo não tem a mínima noção que isso aqui existe. Não é possível que isso aqui existe, cara. E antes eu queria me matar, mas agora eu quero viver. Não é possível que isso aqui existe, porque eu era tão confuso, mas quando eu entro nesse ambiente, parece que as coisas estão tão claras. Cara, eu entrei aqui tão pesado, mas aqui na presença, parece que eu estou andando em nuvens, estou leve. Quem já se sentiu leve na presença de Deus? Quem já sentiu que as coisas ficaram claras na presença de Deus? Quem já se sentiu constrangido pelo amor do Pai na presença de Deus? E você começa a pensar, cara, como que o meu tio não sabe disso? Como que o meu chefe não tem acesso a isso? Como que o meu colega de trabalho, a minha colega de faculdade, a minha amiga não tem isso? E daí você entra na segunda fase do avivamento. Fala comigo, colheita. É a colheita dos perdidos. Você quer evangelizar? A segunda fase do avivamento é a colheita de almas. Você começa a ter as ramificações de evangelismo, missões, plantação de igrejas. E para você plantar igreja, você tem que formar líder. Então você vai começar a escolas de líderes. E de repente você começa então a enviar missionários. Para você enviar missionários, você tem que mantê-los. E daí você tem então empresários que se levantam, pessoas com generosidade bancando missões. Essa é a segunda fase de um avivamento. Agora, o avivamento, ele não se completa completamente até chegarmos na terceira fase. E a terceira fase é a transformação social.
é aquilo que João escrevia lá em Apocalipse, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. É quando você começa a realmente ver o cumprimento da grande comissão, aonde não apenas pessoas são discipuladas, mas nações são discipuladas. Quantos aqui gostariam de ver o reino de Deus na Câmara de Vereadores em Londrina? Quantos querem ver aqui o reino de Deus nas universidades de Londrina, UEL, Unifil e assim por diante? Você sonha com isso? Você sonha em ver o reino de Deus na Assembleia Legislativa do Paraná? Quando você começa a sonhar com o reino de Deus, entrando no Palácio do Planalto, e você começa a entrar na Netflix, e você vê séries que carregam princípios do reino de Deus. Eu não estou falando que tem que ser série gospel, eu não estou falando que você tem que entrar no Spotify e escutar uma música gospel, eu estou falando se você consegue apreciar arte, e a arte carrega princípios do reino, assim como você consegue ver na política, que não existe um congresso evangélico, mas que tal um congresso justo? E justiça tem a ver com o reino. E se você conseguisse ver famílias em paz e casamentos saudáveis, isso quer dizer que são traços de avivamento sustentável, até o ponto que a sociedade é transformada. Quantos sonham por transformação social? Quando você começa a ver esse ciclo, você viu um caminho de Deus. Eu estou perguntando, Deus, mostra-me os teus caminhos, porque eu sei que conhecer obras é fácil. A única coisa que você precisa para receber uma obra de Deus é ter desespero e fé. Theo, estou quebrado. Theo, meu casamento vai acabar. Theo, meu filho está doente. Meu Deus, Theo, eu fui desempregado, agora eu fui mandado embora, estou desempregado. Qualquer situação dessa te faz um candidato por um milagre. Isso é ruim? De jeito algum, é muito bom. Isso é o melhor? Não, mas é o começo. E você não pode parar lá. Você tem que fazer a pergunta, e agora? E depois de tanto romper sobrenatural no Brasil, a pergunta é, Deus, e agora? O que a gente faz? Porque conhecer tuas obras, eu sei que isso é fácil, mas conhecer os teus caminhos, eu sei que isso leva tempo, leva sacrifício. Mas é aquilo que vai fazer com que a gente venha construir aquilo que Deus quer construir de uma maneira sustentável. Cara, eu estava meditando sobre os caminhos de Deus, e eu estava pensando sobre as fases de avivamento. E eu estava pensando, Deus, o Senhor tem um caminho aqui. E eu estava conversando com a nossa ministra, Damares. Isso aqui faz uns 4 meses atrás, lá em Brasília. Estou numa reunião, estou conversando com ela. E não que eu esteja falando algo que ela não sabe, porque ela sabe exatamente o que eu vou falar para vocês. Mas eu estava falando assim, ministra, eu creio que a maior ameaça para a igreja de Jesus Cristo hoje não é o partido XYZ que não acredita naquilo que a gente acredita. A maior ameaça para a igreja evangélica hoje não é ideologias anticristãs. A maior ameaça para nós evangélicos, aqueles que amam Jesus, igreja de Cristo, não é a grande mídia, que sempre tem a tendência de torcer as coisas contra os interesses da igreja. Não é a maior ameaça. Alguém da equipe perguntou, mas então o que você está falando? Qual que é a maior ameaça? Eu falei, a maior ameaça hoje para a igreja evangélica é o meu filho Zeke e o meu filho Coa. Zeke tem 4 anos de idade e Coa tem 2 anos de idade. E hoje eles estão com os meus sogros, porque minha esposa está pregando num lugar e eu estou aqui. E os meus sogros, e eu já falei para eles, papai e mamãe vai viajar, porque a gente está pregando o evangelho de Cristo que transforma vidas. E a gente está falando para as pessoas de Jesus. Ah, tá bom. Ele tem 4 anos. Daqui 15 anos ele vai estar com 19 anos. Daqui 15 anos ele vai estar na faculdade. Os teus filhos estão na escola dominical. Alguns de vocês não são casados, não têm filho ainda, mas daqui a 15 anos, quem sabe daqui a 20 anos, quem sabe os teus filhos estão na escola dominical, e eles já passaram pela escola dominical, estão entrando talvez no ensino médio, ou entrando já nas universidades. É só você fazer a matemática, galera. Pensa, logicamente, só pensa. Somos 80 milhões de evangélicos num país de 210 milhões de habitantes. Daqui a 15 anos nós seremos a maioria nesse país. A pergunta é, e agora? Tem a máxima,
Tempos difíceis formam homens fortes. Tempos fáceis formam homens fracos. Eu vou falar para você que hoje em dia é bem fácil ser evangélico no Brasil. E eu não quero viver o dia que os meus moleques vão falar: ei pai, você fala esses negócios aí, você estuda, você fez a gente ler a Bíblia, você mandou a gente para aquele acampamento aí de crente, você obrigou a gente a ir para a igreja todo domingo. Vocês não são a maioria nesse país não, pai? Você não é um dos líderes desse negócio aí? Por que vocês não conseguiram dar conta do racismo? Por que vocês não conseguiram erradicar a corrupção? Por que ainda existe pedofilia, pai? Essa crise de tráfico humano. Se Jesus ama as pessoas, por que vocês que são seguidores de Jesus não fizeram justiça para os injustiçados? Eles muito mais do que um partido XYZ, eles muito mais do que teu professor de universidade na federal, vai ter razão para apontar e falar para a igreja: eu vivi aí, eu cresci aí, eu fui doutrinado aí, e eu estou vendo que não tem frutos daquilo que vocês me ensinavam aí dentro. Essa é a maior ameaça para a igreja evangélica. E por isso que talvez a maior pergunta, a pergunta mais importante que você tem que fazer hoje é: e agora? E agora? E depois de 3 estádios lotados? E agora? E depois de um feriado de carnaval, onde literalmente quase todas as cidades do Brasil inteiro estão tendo eventos para jovens evangélicos? E agora? Nunca antes houve tanto, saiu, acho que ontem, na Folha, a maior parte dos jovens os jovens do Brasil se consideram evangélicos. Nós já somos a maioria na nossa geração. É questão de tempo que nós seremos a maioria na nação. Mas a pergunta tem que ser feita: e agora? Deus, o que eu uso esse embalo espiritual, esse vento que sopra nas minhas costas, o que eu faço com isso? Quando eu leio o texto de Marcos 10, se puder abrir aí comigo, eu começo a ver certos padrões de Deus. Eu tenho clamado e falado: Deus, eu preciso conhecer teus caminhos. Deus, eu não posso me contentar só em conhecer tuas obras. Conhecer tuas obras foi bom, nos tirou do Egito, mas se é que nós vamos viver na terra prometida, se é que nós vamos viver uma vida em abundância, se é que nós viveremos e veremos um Brasil discipulado, nós precisamos conhecer os teus caminhos. E quando você lê a palavra, você tem que ter olhos para enxergar os caminhos de Deus. Em Marcos 10, versículo 46, diz assim: então, só para você entender o negócio, esse texto você já conhece, é a cura do cego Bartimeu. Esse texto você já leu diversas vezes, mas eu quero que você entenda uma coisa: nesse texto você vê os caminhos de Deus. Nesse texto você vê os ciclos de como Deus pode operar na tua vida, na minha vida, na nossa geração. Nesse texto existem princípios que são atemporais. São princípios que precisamos aplicar hoje no Brasil. Faz sentido? Marcos 10, versículo 46, diz que eles chegaram a Jericó. Quem são eles? Jesus e seus discípulos, e juntamente com eles uma grande multidão. Fala comigo, multidão. Estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aonde que o cara estava? Fala comigo, à beira do caminho. Quando ele ouviu, o cego, ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já passou por isso, quando você está tão apaixonado por Jesus, desesperado por Jesus. Quem está aqui desesperado por Jesus? Levanta a mão. Não, tipo, acho que é legal ter Jesus. Não, estou falando desesperado por Jesus. E algumas pessoas falam: cara, você está um pouco fanático, velho. Você está um pouco desequilibrado, estou me preocupando com você. Alguém já escutou isso?
Alguém já escutou alguém falar assim, cara, você não sai do teu quarto, cara, você fica aí falando no xaralabababá, há horas, velho, sai do teu quarto, desliga esse som, desliga esse louvor, não aguento mais, cara. Alguém já escutou isso? Vai lá jogar bola, sai com as tuas amigas, vai pro cinema, vai alguma coisa, está desequilibrado, você tem que ir para a igreja toda hora. Por que toda hora você tem que ir para a igreja? Eu estou preocupado, você está ficando fanático. Mentira, não está fanático, não está desequilibrado, o cara não está preocupado, e na maior parte das vezes são crentes que estão falando isso para você. Deixa eu te falar o que está acontecendo. Na verdade, eles não querem você tão apaixonado por Jesus, eles não querem você fervendo de paixão por Jesus, porque quanto mais você está fervendo de amor por Jesus, mais contraste faz com o amor e não deles. Então eles falam, cara, eu não quero ficar feio na fita, calma, mano, vai com calma, filho, porque senão o pai vai ficar bem morno, né? Então, queria um pai veio para mim falar, anos atrás, veio chorando depois do culto, pediu oração, Theo, eu quero pedir oração, meu filho, cara, está preso nas drogas, pai, começou, fugiu de casa, já não vejo ele há 2 semanas, 3 semanas, tá, vamos orar, a gente começou a orar, pô, deu 3 meses, o moleque aparece num culto, o cara ficou lá atrás assim, ó, culto inteiro, velho. Eu falei para você, fala para quem está lá, toma cuidado, o Espírito Santo vai te pegar. Tinha que ter avisado aquele moleque, toma cuidado, o Espírito Santo vai te pegar. Pegou, o moleque catou, depois parou aqui, ó, bem na frente aqui, chorando, tremendo, ranha saindo do nariz, vexame, ninguém mandou resistir. Sabe, eu aprendi umas coisas na vida. Se o Espírito Santo vem, se entrega, porque você fica durão, cara, você passa vergonha lá na frente. Cara, esse pai, depois um menino veio, cara, se entregou para Jesus. Eduardo Nunes pegou ele, começou a discipular ele, pá, ele começou a fazer parte ele não queria sair da igreja, cara, tudo que ele fazia era igreja, é o reino, não saía do quarto, ficou esse negócio, não jogava nem mais bola, queria ficar, tipo, não fazia mais nada, não assistia nem mais TV, tipo, o cara ficou, tá ligado aquela fase que você tá, primeiro amor? O pai veio no final do culto, então eu preciso conversar com você, então, eu estou preocupado com meu filho. Eu falei, você está preocupado com teu filho? Então, é porque o cara tá muito fanático, tá vindo com uns papos agora de querer ser missionário lá no Oriente Médio. Eu falei, ô pai, se decida. O que você quer? Ele não está fanático, é você que está mono. A galera, olha que coisa doida. O povo falava pro cara, shh, fica quieto. Só que o texto diz aqui no versículo 48 que ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus escutou. E Jesus falou: chama ele. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele está te chamando. Que coisa mais doida isso, olha isso. O cara está falando assim, ó, cala a boca, shh, fica quieto. O que foi, Jesus? Eu? Não, ele? Para ele ir? O cara está te chamando, fica aí, levanta. Quer dizer o quê? O cara um dia está te criticando, outro dia o cara está falando glória a Deus pela tua vida. Então não escuta esses caras, escuta só Jesus. Porque a sua opinião um dia é tipo, não vai dar certo. Deu certo, glória a Deus. Jesus parou e chamou ele. Ânimo, eles falaram, levante-se, ele está te chamando. Versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs de pé, dirigiu-se a Jesus, e Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde, mestre, eu quero ver. Jesus disse, vá, a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a visão, e seguiu Jesus pelo caminho. Fala comigo, pelo caminho. Olha que coisa doida, nesse texto você tem diversos princípios, você tem diversos caminhos de Deus, você vê ciclos e padrões de Deus, e uma das coisas que eu amo é o sobrenatural. Quem ama o sobrenatural aqui? Milagres, eu amo milagres, velho, desde pequeno eu sou fascinado por milagres. Eu lembro o primeiro milagre que eu vi, tipo assim, que eu lembro, eu sei que eu estive em reuniões mais novo do que quando eu vi, que eu estava perto de milagres, mas o que eu propriamente, Theo, lembro, tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos de idade, um homem chamado Carlos Anacondia, um argentino. Ele tinha orado por mim, eu entrei numa reunião, tinha corpo para tudo quanto é canto do chão, tipo,
corpos. Eu não entendi nada. Eu saí correndo, procurei minha mãe estava lá na frente. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, fica tranquilo, isso aqui é o Espírito Santo. Eu falei, caramba. E de repente minha mãe falou assim, você vai ter que receber a oração desse homem. Eu falei, eu nem sei se eu quero, porque todo mundo que o cara chega perto cai no chão. E daí a minha mãe pegou, vai receber a oração. O cara veio, ele veio assim, ele fechou. Em nome de Jesus, o cara é argentino. Meteu a mão na minha cabeça, velho. Não senti nada. Fiquei de pé assim, tipo. Pensei que eu ia voar. Não. Estou aqui de pé. E daí ele foi orando pelas pessoas. E daí de repente eu estou lá andando, desviando de corpos. Era um ginásio grande, cheio de gente. Cheio de corpo pelo chão, pela quadra. As cadeiras estavam todas afastadas para as laterais, estava corpo para tudo quanto é canto. E eu estou lá desviando os corpos, olhando, falando, caramba, esse aqui, ó, está chorando. Essa velha aqui, ó, precisa de um pano sobre ela. E eu tô andando, velho. E de repente eu vejo um pai trazendo um menino. Um moleque devia ter uns 13, 14, 15 anos de idade. E o pai segurando ele aqui assim, ó, pelo braço, dando apoio. E daí ele tentando falar com o Carlos Anaconde. O Carlos Anaconde chegou perto dele. E o pai tentando explicar a condição do menino. E obviamente você via que tinha alguma coisa errada com o menino, que ele não era normal. E daí o Carlos Anaconde já foi, ele falou assim, não fala nada. Meteu a mão na cabeça, o moleque foi. Bum! Eu fiquei, caraca, velho. Eu fiquei perto do moleque, cara. E o pai, tipo, do lado do menino assim, ó. E o menino deitado no chão, e eu fiquei do lado do pai. Eu tinha 10, o menino devia ter uns 14, 15. Eu estou olhando para o pai, o menino dele aqui. Eu fiquei lá, uns 2 minutos, 3 minutos, pensando, quando que esse menino vai acordar? De repente o menino começou a ficar vermelho. Te juro, deitado, vermelho. De repente as veias começaram a saltar. Tipo, bem saltadas. Na cara. E daí ele começou a suar. Ele começou a fazer assim, eu falei, não sei o que está acontecendo, mas aqui não é bom, velho. Daí ele começou a tremer, violentamente. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu tipo, mano, o que está acontecendo? Desse negócio é naipe filme. E eu tô assim no lado, e de repente eu percebi que ele não tinha orelha. Ele só tinha um buraco do lado do crânio. Tinha um buraco aqui, sem orelha. Ele começou a tremer, fazer barulho. E de repente, na minha frente, em 30 segundos, eu começo a ver. Uma orelha sai. Mano, quando você tem 10 anos de idade, você vê uma orelha crescer em 30 segundos, velho. Mãe! Saí correndo atrás da mãe. Foi o primeiro milagre que eu vi na minha frente. Primeiro milagre. Cara, e desde então, cara, eu fiquei apaixonado. Eu falei pra minha mãe, o que eu tenho que fazer para ver mais esse negócio? Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Então se tornou a minha próxima busca, eu tinha que ser batizado no Espírito Santo. Eu estava atrás do batismo do Espírito Santo, cara. E depois do batismo do Espírito Santo, que aconteceu 6 meses depois daquele episódio, eu comecei a ter minhas próprias experiências sobrenaturais. Eu não vou ficar aqui contando sobre minhas experiências, porque vai demorar, mas o que eu quero te falar é que me pôs numa jornada por um apetite por milagres. E cara, eu sonhava com aquilo. Deus, eu quero. E foi isso que eu comecei a buscar nos avivamentos. Cara, eu quero ler as histórias, os relatos históricos de milagres, de sobrenatural e das coisas incríveis que Jesus faz. E quando eu comecei a ler sobre esse trecho, onde um homem cego vem para Jesus, eu comecei a entender que mesmo no sobrenatural, quem concorda comigo que o Brasil discipulado é sobrenatural? Você pensa num Brasil justo, um Brasil que envia missionários, um Brasil que sustenta missionários, um Brasil que exporta a paixão por Jesus, que exporta o fogo do Espírito Santo. Quem acha que isso é sobrenatural? Para mim é muito sobrenatural. Falei, Deus, me mostra. E eu comecei a entender que assim como nos 9 dons do Espírito. Quem é que conhece os 9 dons do Espírito? Sabe? Os dons lá de Coríntios. Só que até nos dons do Espírito. Eu conversava com um homem de Deus que é muito usado em sinais e maravilhas. E ele começou a me explicar umas coisas. Eu falei, caraca, isso aqui são os caminhos de Deus. Ah, então esse aqui é o código. Saquei, mano. E daí ele começou a falar assim, Theo, é bem simples, cara. Pega os 9 dons. Você categoriza os 9 dons. Você tem aí algumas categorias. A primeira categoria, dons de revelação. Fala comigo, revelação. Tem dons de discernimento de espíritos,
dom de palavra de sabedoria e dom de palavra de conhecimento. Esse homem, o Randy Clark, é o que eu estava falando. O Randy falou assim, cara, se você sacou que o gatilho do milagre é dom de revelação, é o caminho que Deus trabalha, você já vem aqui. Eu falei, Randy, mas me explica esse negócio. Ele falou assim, bem simples, se eu estiver numa reunião, e eu falo assim, olha, a pessoa na terceira fileira, você que está com um homem aí, você é um senhor, e você está com problema no teu ombro esquerdo, e você tem um ligamento rompido, e o Senhor está falando que hoje à noite é a tua noite de cura. A pessoa vai falar, mas como é que o cara sabe que eu tenho problema no meu ombro? Como que ele sabe de todas as pessoas que estão aqui, eu na terceira fileira? Ele vai pensar, só pode ter sido Deus. E se Deus revelou para ele, Deus só revela se Ele quer redimir. Então ele pensa, já que foi sobrenaturalmente revelado, Deus também pode sobrenaturalmente me curar. Não faz sentido isso? É bem lógico isso. Como é que acontece com a fé do cara? A fé cresce. E agora ele fala assim, cara, Ele está aqui. Ele está revelando. Ele está alinhando as coisas aqui. E o Espírito Santo está aqui. E de repente a fé começa a subir. E quando a fé começa a subir, a atmosfera está propícia para um encontro de poder. Faz sentido? Então você tem os dons de revelação. E normalmente os dons de revelação, eles dão o gatilho ou a partida para o dom da fé. E o da fé para os dons de poder, de curas, sinais e maravilhas e prodígios. E aqui você vê esse padrão. Olha só comigo aqui do versículo 46. Diz aqui que esse cara estava cego, ele estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas, mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Escuta, cara, ele ouviu que era Jesus passando. Quando ele ouviu, ele não viu, ele ouviu. Por que ele não viu? Porque ele era cego. Ele não viu porque ele não conseguia enxergar nada. Ele é um cego que pede esmolas, só que ele escutou um burburinho. E ele pergunta, me dá entendimento do que está acontecendo hoje. Está pegando? Me dá um entendimento do que eu escuto falar, o som. Todo avivamento começa com som. Tem um som do avivamento que está no Brasil. Ei, eu estou escutando um burburinho aqui que está acontecendo. E alguém fala assim, é Jesus de Nazaré. E ele sabe, se Jesus de Nazaré está lá, é porque eu estou escutando então uma multidão, um burburinho. E eu tenho talvez 300 metros. Porque ele vai andar e de repente ele vai sair do meu raio da voz. Então ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus. Porque ele sabe que ele tem a oportunidade da vida dele. Faz sentido? Winston Churchill, um dos heróis que eu tenho como uma inspiração, o cara que derrotou Hitler, ele falava, a oportunidade da tua vida tem que ser maximizado na vida da tua oportunidade. Por que eu estou berrando que nesse cego Bartimeu? Então, o que você está berrando? Eu estou falando, Jesus, mostra-me os teus caminhos. Jesus, usa o Brasil. Jesus, usa a minha vida. Usa a minha geração. Jesus, eu não estou berrando como eu berrava 2 anos atrás. E eu não estou berrando como eu vou berrar lá na frente. Eu sei que é uma oportunidade da minha vida. E eu tenho que maximizar a oportunidade da minha vida na vida da oportunidade. E essa oportunidade está viva em 2020 no Brasil. Você tem que sacar isso, cara. Sabe por que eu sei disso? Porque essa oportunidade não está na Argentina hoje. Eu amo os argentinos, mas não está lá. A oportunidade não está em Toronto. Eu amo aquele avivamento, mas não está acontecendo lá mais. Não está na Coreia de Yonggi-cho. Não está na Colômbia de Castellanos. Está no Brasil. Para a honra e glória de Deus, nas últimas semanas eu recebi telefonema de jornal sueco, jornal australiano, jornal de Hong Kong, Fox News, segunda maior emissora de jornal nos Estados Unidos, da imprensa jornalística dos Estados Unidos. Cara, eu recebi ligação de CBN, lá de Virgínia. Sabe como os caras me ligam perguntando? Theo, me fala sobre Descend. Fala sobre Descend. Depois fala, agora me fala sobre o avivamento no Brasil. E na primeira entrevista eu falei, sobre o quê? O avivamento no Brasil. E daí na hora o Senhor falou comigo,
Eles entenderam. O Brasil ainda não entendeu. O Brasil é esse cego. Você é esse cego. Eu sou esse cego na sarjeta. Só que a gente tem que sacar, ele está passando. E se ele estiver passando, é melhor você berrar. Porque quando ele estiver a 1 quilômetro de distância, daí não adianta mais você berrar. Você tem 300 metros para berrar. E ele começa, Jesus, filho de Davi. E as pessoas, shh. Só que ele sabia, cara, você não está na minha situação. Você não sabe o que é ficar cego pedindo esmola. Talvez o meu desespero hoje te incomode um pouco, porque você está enxergando, mas eu nunca enxerguei, cara. Talvez o meu desespero, a minha paixão hoje te constranja, mas você está andando, você está vendo. Eu quero viver isso, cara. Eu não aguento mais ficar preso aqui na corrupção. Eu não aguento mais ter que passar pelas coisas que eu passo, pela violência urbana. Eu não aguento mais ver vidas sendo dilaceradas, famílias desestruturadas, molecada sendo abusada, pedofilia, tráfico humano, menina de 13 anos sendo objeto sexual de estrangeiro. Eu não aguento mais, cara. Você não está na sarjeta que nem eu estou aqui em São Paulo. Você não está, cara. Então eu sei que o meu grito é um pouco intenso para você, mas eu sei que eu tenho só uma oportunidade. Eu vou maximizar essa minha oportunidade. E os caras estão falando, shh. Mas sabe qual que é a coisa linda? É que Jesus para e ele reconhece que no meio de todo aquele burburinho tem uma voz que ele fala, chama esse cara aí. E o Brasil está nesse raio onde Deus está olhando e fala, chama o Brasil. É por isso que, cara, eu estava no shopping outro dia, velho. 3 semanas atrás, estou na escada rolante, estou descendo a escada rolante. Na minha, cara, pensando na vida. De repente, eu estou descendo lá em cima, no outro andar, tem um maluco que fala assim, ei, Theo! Eu desci, ele cata aquele debruça, chegou nossa hora! Cara, chegou a nossa hora, velho. Só que você tem que perguntar, e agora, Deus? A nossa hora não é de grandes ajuntamentos. Grandes ajuntamentos são meios, não são fins. E Jesus, ele fala, olha, me foi revelado que tem uma voz aí que me chamou a atenção. E quando esse cara fala, como é que é? Quem que está me falando? Jesus, ânimo, levanta, Jesus está te chamando. Como? Jesus falou que é minha hora? Jesus falou que é tua hora. Esse cara é tomado por fé. Mas por que o cara foi tomado por fé? Porque antes teve revelação. E você precisa ter revelação, cara. Eu já estou na fé porque Deus já me revelou isso. Não porque eu sou melhor do que você, não é por isso. Mas eu te contar, 10 anos atrás, 11 anos atrás, estava eu lá, vivendo minha vida, nos Estados Unidos, prestes a assumir uma igreja grande, que ia me dar toda a estrutura. Eu lá vivendo, tipo, conforto. Eu estava orando para assumir a igreja. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Na verdade, ele fez a mesma pergunta 3 vezes. Ele perguntou, Theo, você está indo atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Você está indo atrás do American Dream ou do Kingdom Dream? Eu falei, Deus, do reino. Ele perguntou 3 vezes isso. Na terceira eu já saquei que ele não estava atrás de informação. Ele estava querendo ver se eu sabia onde eu estava indo. Falei, Deus, eu tento ir atrás do sonho do reino. Talvez eu tenha me distraído no sonho americano, mas o Senhor falou assim, você não vai ser cidadão americano. Eu estava no processo para pegar minha cidadania. Você liga para o advogado, você cancela tudo esse negócio. Você avisa eles que você não vai assumir essa igreja. Você vai voltar para o Brasil. Eu falei, mas Deus, eu vou fazer o que no Brasil? O Brasil está cheio de mega eventos. Tem aquelas marchas de milhões de pessoas. Os caras estão botando milhões na frente do Palácio Planalto. Eu vou fazer o que lá no Brasil? O Brasil não precisa de mim. Quem sou eu no Brasil, Deus? E o Senhor falou assim, não, eu quero que você entre nas universidades. Eu quero que você comece a atingir aquilo que vai ser a próxima fase do que eu já comecei. Porque o Brasil já passou por despertamento. O Brasil já passou por colheita e está continuando na colheita. Mas o Brasil ainda está prestes a viver a transformação. E eu estou falando para você que eu e você que tem abaixo de 35 anos de idade, está no nosso turno. Está no nosso turno essa fase 3, para honrar a lágrima, o jejum, o sangue, o esforço dos nossos avós espirituais e nossos pais espirituais. Está no nosso turno. Isso aqui não está desbravado para a gente ter conferências maneiras.
Isso aqui não está desbravado para a gente ter um cristianismo confortável. Lembra que tempos fáceis formam homens fracos. Você tem que correr atrás do embate, você tem que correr atrás do confronto. Aonde está a linha de frente? É para lá que eu vou. Você propositalmente se tira da tua zona de conforto, cara. Deus, qual que é a causa que não me deixa dormir? Eu falava com uma menina que é uma moça já membro da nossa igreja. Ela é uma alta executiva de uma marca de moda bem conhecida, que você pagaria, uma bolsa custa milhares de dólares nessa marca. Ela estava lá em Paris, no Paris Fashion Week. Alta executiva dessa marca, fazendo todas as coisas do trabalho dela, num hotel de boutique em Paris. Ela deitava a cabeça no travesseiro, ela não conseguia dormir. Ela veio para... 2 domingos depois ela me procurou hotel, eu não consegui dormir a semana inteira lá em Paris, não consegui dormir. Falei, por quê? Porque toda vez que eu deito a cabeça no meu travesseiro, em qualquer hotel de luxo que eu esteja viajando pela empresa, eu escuto o choro das meninas sendo abusadas pelo tráfico humano e as meninas prostitutas do Brasil. Cara, não deu nem 8 meses, ela pediu as contas, abriu mão do salário, da fama, do prestígio, daquele meio. Está hoje lá na Cracolândia, velho. Recebendo ameaça de crime organizado, recebendo atitude de João Sem Braço da Prefeitura de São Paulo, combatendo uma tirania. Só que eu nunca me senti tão viva. Sabe por quê? Porque a causa que não te deixa dormir é a causa pela qual você nasceu para viver. O que é que não te deixa dormir, cara? Aí você fala assim, cara, eu não aguento o fato que eu tenho que pagar dinheiro para ter uma educação decente. Então fale alguma coisa em relação à educação pública. Vê como você consegue servir tua cidade, como você consegue levar o reino de Deus para a sociedade. Alguma coisa o Senhor está te chamando para fazer, cara. Você tem que discernir isso. Mas Jesus fala, olha, chama ele, é a hora desse cego. Esse cego no versículo 5, ele fica de pé, ele lança a capa. Agora, você tem que entender que quando ele lança a capa, Marcos não põe lançando a sua capa porque ele não tinha o que escrever. Marcos põe lançando a sua capa porque lançar a sua capa representava muito. A capa era a identidade que ele tinha, que ele pegou depois de um atestado médico que um fariseu deu para ele, porque naquela época os fariseus eram os médicos também. Falou assim, realmente, esse cara ele é cego, ele é deficiente. Ele dá um atestado, e a prova do atestado é a capa, porque ele fala assim, olha, ele não consegue trabalhar, ele não consegue contribuir, então ele tem que pedir esmola. Então ele está com a capa dele, é a identidade dele, é a carteirinha do assistencialismo que ele vai receber, e ele está lá pedindo esmola. Mas quando ele entende, chegou a minha hora, ele lança fora a sua capa. E cara, talvez você estivesse lá falando, ceguinho, para aí, cara, você ainda nem foi curado. O cara jogou fora a capa para você ter sido curado. Ele jogou a capa porque ele tinha tanta fé. Fala comigo, fé. Revelação, depois fé. E ele vai na direção de Jesus. Os caras levam ele. Ele chega lá, cego, na frente de Jesus. E Jesus faz a pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? E se você estivesse do lado de Jesus, você falaria, Jesus, o cara é cego. É óbvio que o cara quer ser curado. Mas Jesus não estava indo atrás de informação. Entenda uma coisa, quando Deus te faz uma pergunta, Ele não está indo atrás de informação, cara. Ele quer que você venha captar uma coisa que você ainda não captou. E o cego que nunca tinha tido o poder de escolha antes. Ele é mendigo, cara. Aí cego, você quer um cheeseburger ou você quer uma pizza? Meu irmão, estou morrendo de fome, o que você tiver. Ele não tem poder de escolha. Você quer uma moeda de 5 centavos ou de 10 centavos? Não tenho nada, cara, o que você tiver. Deus Filho dá para ele poder de escolha. O que é que você quer que eu lhe faça? E a pergunta que eu faço para você hoje é se Jesus aparecesse na tua frente e falasse, e agora que você está com esse embalo, desse movimento que está acontecendo ao redor da nação brasileira, jovens evangélicos incendiados por Jesus, tantas pessoas nesse carnaval se convertendo e vindo para Jesus, a pergunta que Jesus pode fazer para você é, o que é que você quer que eu lhe faça? O que você quer que Jesus faça na tua geração? Uma pergunta tão simples, só que eu comecei a entender. Mano, a gente nem sabe qual que é a linha de chegada. O que a gente quer que Deus faça para a gente? Juventude brasileira, o que a gente quer que Deus faça para a gente?
Sabe, Deus está convidando ele para uma oração. Tem revelação, fé e agora uma oração. Se você estiver anotando, anota isso aqui. A oração nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Deus, eu quero ver o teu reino no meu Brasil. Deus, eu quero ver os princípios do reino na minha geração. Deus, eu quero ser aquele que vai cumprir a grande comissão, fazer discípulos das nações. Eu quero isso, Deus. É isso que eu quero que o Senhor me faça. Me faça um discipulador de nações, Deus. E Jesus olha para esse cego, cara. Esse cego que foi perguntado e ele diz: mestre, eu quero ver. E quando ele fala, eu quero ver, a palavra diz que Jesus fala: a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. Fala comigo: poder, revelação, que nos leva a ter fé, que nos faz interceder e orar. E a resposta é poder. Esse é o caminho de Deus para a nossa geração. E a coisa mais interessante, a coisa mais importante, não é o fato que esse cara foi curado. Eu termino com essa frase, se você puder, olha aí no versículo 52, diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Olha a coisa doida, o cara começa aqui, na sarjeta, cego, mendigando, cego, pedindo esmolas. Ele saca, tem uma oportunidade, tem uma janela. Ele maximiza no berro dele a janela de oportunidade. Ele recebe a revelação. Ele é chamado para estar diante de Jesus. A fé dele é tanto que ele joga fora a capa antes do milagre. Jesus pergunta, é o convite que Jesus está fazendo para a nossa geração: o que você quer que eu faça com o Brasil, cara? O que você sonha com o Brasil em 2030? Sabe o que eu comecei a perceber? Que a maior parte dos jovens não conseguem pensar em décadas. Deus, eu sei o que eu quero em 2020. O que você quer de Deus em 2030, cara? Theo, mas para que eu vou ficar sonhando com 2030 se eu nem sei o que vai acontecer no futuro? Só o fato que você exercita a tua cabeça, só o fato que você exercita a tua fé, a pensar em década, já te faz fazer uma pessoa mais apta a viver o sonho de Deus na tua vida. O que você quer que eu lhe faça? Eu quero ver. Imediatamente o poder vem, bum! O cara começa a enxergar, só que a coisa mais interessante, ele começa na calçada, ele termina a história seguindo Jesus pelo caminho. Sabe o que isso me mostra? Que quando Jesus vem com o mover dele, quando o Espírito Santo vem e sopra sobre uma nação, é com o intuito de tirar essa nação do ponto A para o ponto B. Você e eu, nós sabemos onde nós estamos. Você e eu, nós sabemos o nosso ponto A. A pergunta é: Deus, será que você consegue me levar para o ponto B? Eu estou hoje na sarjeta, mas eu quero terminar seguindo Jesus pelo caminho. E eu quero dizer uma coisa para você, todo mundo aqui, desde lá de cima até aqui a primeira fileira, todos nós, eu incluso, todo mundo aqui, todos nós temos um próximo passo. Você tem um próximo passo hoje. Eu tenho um próximo passo hoje. A nossa geração tem um próximo passo. O que eu aprendi na vida, na minha curta vida, é que quando Deus se move e você não dá um passo, se você não der o passo, a parada fica tóxica. Daí o negócio fica esquisito, velho. E esse mover que Deus está fazendo no Brasil não pode terminar na esquisitice, velho. Tem que ser uma coisa que vai frutificar. E a única maneira que esse negócio vai frutificar é quando a gente fala: Deus, o Senhor se moveu, eu dou um passo. Eu quero sair da sarjeta e terminar seguindo o Senhor pelo caminho. Eu não quero simplesmente viver no mover pelo mover. Eu não vou me satisfazer só com os tremelique, com os calafrios, cair debaixo da unção. Isso é muito bom, mas o que é que você faz quando você se levanta? O que é que você faz depois que Ele te cura? O que é que você faz depois que você sai de um daqueles estádios? O que é que você faz, cara, quando Ele aparece e pergunta: o que você quer que eu lhe faça?
Cara, eu oro para que a nossa geração venha sair da calçada e terminar andando com Jesus pelo caminho. A palavra em Tiago já diz que fé sem obras é morta. Cara, se você não der esse passo, essa coisa que está viva dentro de você vai morrer. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Porque hoje à tarde é uma tarde de você dar um passo. Talvez você fale até hoje eu vou dar um passo que eu vou voltar com tudo para Jesus. Hoje eu vou dar um passo que eu vou abraçar o meu chamado. Hoje eu vou dar um passo que eu vou andar em santidade. Hoje eu vou dar um passo que eu vou levar esse negócio a sério. Hoje eu vou dar um passo para fora da minha zona de conforto. Eu não sei qual que é o teu passo hoje, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um passo para dar. Eu tenho um passo para dar. Eu tenho falado, Deus, o Senhor não lota estádios só para nós termos fotos legais, vídeos maneiros para a gente postar em rede social. Não, o Senhor está fazendo algo. Eu quero sair do ponto A, eu quero ir no ponto B. Aonde é que você está hoje? Deus quer que você dê um passo. Erga suas mãos para o alto onde você estiver. Eu quero orar com você. Repita comigo bem forte: Senhor Deus. Bem forte, diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu me encontro na calçada, mas hoje, Senhor, eu reconheço a oportunidade, eu reconheço a janela aberta. Eu clamo, Deus, tem misericórdia da minha geração, tem misericórdia da minha nação. Eu peço, Deus, olha para a gente, e quando o Senhor diz vem, eu reconheço que é a nossa hora. Eu tenho fé, e hoje, Senhor, diante do teu convite por oração, o teu convite de intercessão, eu vou me pôr na brecha pelo Brasil, eu vou me pôr na brecha pela minha geração, e eu digo: Mestre, eu quero ver, eu quero sair do ponto A, eu quero ir para o ponto B. Eu comecei na calçada, mas eu termino andando contigo pelo caminho. Me dá a tua graça para dar os passos contigo, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus.